Graça e paz, meus irmãos, da parte daquele que é, que era e que... Que alegria estarmos aqui mais uma vez comemorando aquilo que nos dá esperança, a certeza de sermos e pertencermos à Igreja de Cristo. Amém? Você crê que a Igreja de Cristo é cada vez mais gloriosa, cada vez mais transformada de glória em glória, cada vez mais santa, cada vez mais purificada pela presença de Cristo Jesus? Você crê nisso, irmão? Amém, irmãos? Amém? Eu louvo a Deus por isso, porque se a gente olhar para um coletivo, pensando que aquele coletivo representa a Igreja de Cristo, a gente pode se perder da verdadeira essência do que é ser Igreja de Cristo. Ser Igreja de Cristo é do âmbito comunitário. Ser Igreja de Cristo é do âmbito do invisível, das relações. Você não faz ideia quantas vezes nos bastidores da nossa comunidade pessoas se amaram, pessoas se afetaram, pessoas cuidaram uns dos outros, choraram uns com os outros, se alegraram uns com os outros. Você às vezes não faz ideia. Às vezes nós temos a tendência de olharmos para o coletivo da igreja. E às vezes, olhando para o coletivo da igreja, a gente pode se iludir ou pode se frustrar. Mas ser igreja mesmo acontece nos bastidores das relações comunitárias. Se você quer encontrar a Deus, de fato, eu tenho uma boa notícia. Você só pode encontrar-se com Ele olhando para o lado. Olha para o lado aí. Entende? Quando Jesus foi assunto aos céus, veio um anjo e perguntou para a turma toda: o que vocês estão olhando para o céu? O que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai descer. Então parem de olhar para o alto e passem a olhar para onde? Então, se você nunca se encontrou com Deus, eu tenho uma boa notícia. Você pode aprender a se encontrar com Ele agora. E você vai se encontrar com Ele. Só que eu tenho uma má notícia. Qual é a má notícia? Isso tem um ônus. Você vai ter que herdar o irmão. Entende? Você vai ter que herdar o irmão. Tem o ônus disso aí. E você vai ter que aprender a chorar com ele, se alegrar com ele, ser traído por ele. Mas você vai encontrar-se com Deus. Quem quer encontrar-se com Deus aí, diga amém, irmão. Mas você quer levar o ônus para casa? Tem que levar, não tem jeito. Deus não está nos ambientes coletivos. Deus está nas relações íntimas comunitárias. E eu queria desafiar você a ir para esses ambientes de intimidade comunitária, onde você vai chorar, você vai encontrar-se com a beleza de Cristo na face dos irmãos, mas também você vai se encontrar, às vezes, com a deformidade que o pecado trouxe na face dos nossos irmãos e na sua também. Vou convidar o pastor Igor, que vai nos abençoar novamente, como nos abençoou ontem. Eu queria orar com você, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por ser igreja do Senhor. Obrigado por cada lágrima, por cada sorriso, por cada confronto, por cada conflito, mas por cada cura que o Senhor veio trazendo para a nossa alma nessa caminhada toda. Senhor, não há outro lugar onde podemos viver que não seja no Senhor. Em Ti vivemos, nos movemos e existimos. A beleza de ser a sua igreja é incomparável. A beleza de te pertencer é inimaginável. Tudo que vemos, tudo que tocamos, todas as nossas relações
não passa de sombra diante da relação profunda e íntima com o Senhor. Somos a tua noiva. Somos, ó Deus, os teus filhos. Somos, ó Deus, a expressão visível daquele que o Senhor é de maneira invisível. Pai, não há nada que se compare à beleza de pertencer a esse Deus de amor. Como o Cântico dos Cânticos descreve tão belamente, poeticamente, a beleza de te amar, de estar embriagado pelo amor a ti. Não um amor romântico, não um amor fantasioso, mas um amor que nos deixa queimado do sol, um amor que faz com que as nossas mãos fiquem calejadas, um amor, ó Deus, que nos faz enfrentar rotinas desgastantes, mas, sobretudo, amor, Pai. Por isso nós te louvamos, porque nós não temos condições nem mesmo de te amar se não for pelo teu Espírito. Então eu te louvo porque o teu Espírito, ó Deus, é que nos conduz ao amor a ti. Nós amamos o Senhor por causa do teu Espírito em nós. Não é um amor da nossa espontaneidade, não é um amor da nossa carnalidade, o nosso esforço, não, Senhor. É um amor que vem por causa do teu Espírito te amando em nós. Por isso, Deus bendito, podemos descansar, porque não está no nosso desempenho, não está nos nossos acertos, não está nos nossos sentimentos, está no teu selo em nós. O Senhor nos selou com o teu Espírito, e nada nesse mundo é capaz de mudar isso, nem mesmo os nossos pecados. Por isso, Deus bendito, abra os nossos ouvidos almáticos, abra os olhos do nosso coração, para que possamos ouvir e ver a beleza do teu Evangelho nessa noite, nos chamando, nos convocando a uma sujeição ao te conhecer e eu te encarnar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu amigo. A paz do Senhor, irmãos, amém? A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Parabéns para vocês. 48 anos. Como eu disse ontem, vocês venceram grandes desafios. E há 2 anos do jubileu estão completando um grande marco. Eu acho que isso é digno de muita comemoração, de muita gratidão a Deus. E eu me sinto muito honrado, por ocupar, por um breve momento, a responsabilidade de ministrar a palavra, de compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. E é exatamente isso que eu vou fazer. Mas antes eu quero agradecer a família pastoral. Muito obrigado, por proporcionar um final de semana tão agradável para minha família. Tomei um belo banho de cachoeira hoje. Deu até vontade de ligar para a galera que está lá no Rio, naquele calor, no meio do trânsito, sabe? E dizer assim, a vida está difícil. Fiquei brincando com meu filho e com o pastor Antônio de jogar pedrinha na água. Foi uma delícia, irmãos. Então, eu pensei que eu ia descansar, mas parece que eu estou mais cansado. Mas foi uma maravilha. Depois, nós tivemos ainda mais um tempo agradável. Sabe aquele negócio de queimar a carne, Então, assim, eu não sei vocês, mas eu estou bem demais, comemorando bastante esse aniversário. Né, Patrícia? Comemoramos bastante, Deus é bom. Então, parabéns para nós, porque já que eu estou na festa, é muita alegria.
E o que eu quero fazer é compartilhar. Ontem eu falei um pouco sobre o encontro, né, de Pedro com Jesus. E hoje eu queria falar sobre o assunto de testemunhar. Como eu disse, eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar esses assuntos e trazer uma pedra, colocar em cima e dizer isso. O que eu quero conversar com vocês é apenas alguns pontos que eu acredito que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração durante esses anos, né? Quem tenho tido a oportunidade de pastorear, de compartilhar um pouco da vida de Cristo com algumas pessoas. E quando nós falamos em testemunhar, a primeira coisa que vem na minha cabeça é encrenca, irmão. A primeira, porque eu lembro quando eu era pequeno na escola, né? E alguém fazia uma besteira. Qual era aquele amigo que todo mundo odeia? É o famoso X9. É ou não é, irmão? É ou não é? Eu lembro que tinha um rapaz que ele gostava de fazer brincadeiras com os professores, colocar barbante cheiroso. Quem lembra desse negócio de barbante cheiroso? Hã? Barbantinho cheiroso ali. Mas assim, eu sou novo, tá, irmão? Eu era bem pequenininho, tá bom? E botava barbantinho cheiroso e sempre tinha aquela pessoa que falava assim, foi fulano, né? Aí aquela pessoa não jogava bola com a gente não compartilhava o lanche. Por quê? Porque ele era uma testemunha. E essa encrenca que eu estou falando é sobre responsabilidade. Eu quero falar sobre responsabilidade compartilhada de ser testemunha de Jesus. Porque quando você assume a responsabilidade de testemunhar, você se lança no processo de juízo. Você entende isso, irmão? E quem está no processo de juízo não vai absorver bem uma testemunha. Nenhuma testemunha de Cristo será bem recebida pelo mundo. Porque é exatamente isso que o mestre ensinou. Vocês serão odiados. Um dos sinais que a identidade testemunhal da igreja está sendo perdida é quando ela começa a ser admirada majoritariamente no mundo. Quando a calúnia diminui, quando a perseguição diminui, quando os desencontros de ideias diminuem, a igreja está perdendo a identidade de testemunha. A igreja está perdendo a identidade de testemunha. Por quê? E nós já vamos para o texto, tá? Você que está aí nervoso para ler um texto, a gente vai ler, irmão. Fica tranquilo, tá? Eu quero só que você entenda introdutoriamente o que eu quero falar sobre testemunha aqui nessa noite. A testemunha, ela prioritariamente participou de forma ocular, audível, perceptível de um ato. Ok? E quando nós falamos disso, nós precisamos relembrar do espírito profético que tem sido perdido e deturpado dentro da igreja. Veja bem, na história da igreja, 2 ministérios, dos 5 ministérios, foram atacados na história da igreja. Por quê? Nós temos 5 ministérios. Apóstolos. Vamos lá, gente. Profetas, evangelistas, pastores e mestres, ok? Existem dois ministérios desses que são incontroláveis. O ministério apostólico e o ministério profético. A igreja histórica, majoritariamente católica, dentro da nossa visão, até a reforma, ela vai cercar esse ministério apostólico para si. Então, a figura apostólica, ela é centralizada e não existe mais uma expansão apostólica da igreja. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Junto com o aplacamento desse ministério, também é aplacado o ministério profético. Por quê? Porque geralmente o profeta, ele é um ser indomável naquilo que ele recebe. Por quê?
Porque o profeta recebe algo que algumas outras pessoas não estão recebendo. O que nós não entendemos é que a mistificação desse ministério foi feita de forma errada. Amém, irmãos? Eu quero que você empreste um pouco da sua atenção para mim aqui, para que você entenda isso. O que isso tem a ver com o testemunho? É porque todo profeta no Antigo Testamento, ele era chamado de vidente. Repete comigo, vidente. Não, um pouquinho mais forte, vidente. Por quê? Porque a profecia nada mais é do que você perceber o que está ocorrendo nos céus e trazer a ocorrência do céu para onde? Para a terra. É um trabalho de testemunha. Por quê? Porque o profeta testemunhava o que estava ocorrendo na eternidade, e ainda que isso fosse diametralmente oposto ao que estava ocorrendo na terra, ele precisava ser uma testemunha fiel do que ele viu, recebeu da eternidade. Um estudioso chamado Abraham Joshua Heschel, ele diz que o ministério profético, ele é tão forte na responsabilidade, que todos os profetas do Antigo Testamento, eles não só recebiam uma visão do que Deus queria derramar, como também recebiam uma manifestação temporal, geográfica, pessoal e biológica. Eu vou dar um exemplo. Oséias, o profeta Oséias, além de receber uma mensagem de Deus, ele também recebe a missão de se casar com uma mulher da vida, para que ele pudesse representar o que os céus estavam expressando. A prostituição de Israel. Vocês estão comigo? Estão comigo? Logo, testemunhar a Jesus é manifestar a profecia de Cristo na terra, de forma fiel e responsável. Isso gera um problema. Quando você está no trânsito e alguém avança o sinal e bate um no outro, e aí você estaciona seu carro para ver se está tudo bem, e você vai lá, e os caras já estão saindo e discutindo, e você diz assim, eu vi, você está errado. A primeira coisa que você arruma é um inimigo. Amém, irmão? Eu não sei se você arruma um amigo, porque o cara que você está defendendo pode ser que ele não se torne seu amigo, mas ele se torna o seu inimigo. Acontece que você é responsável pelo que você viu, e você precisa se comprometer com aquilo. Então toda a testemunha, ela tem um processo que ela precisa respeitar para se tornar uma testemunha fiel. E eu quero pontuar algumas coisas aqui com você. A primeira coisa é busque uma visão. Diga para o seu irmão do lado, busque uma visão. É impossível você manifestar de forma testemunhal aquilo que você não viu. Eu disse isso ontem. Pastor Antônio Carlos replicou aqui que quando nós queremos buscar Jesus, nós precisamos invariavelmente encontrá-lo em alguém. Mas para que você possa manifestá-lo, você precisa percebê-lo, você precisa conhecê-lo. Então, quando você busca uma visão e você encontra essa visão, você pode começar a se tornar uma testemunha. Abra comigo a sua Bíblia. Amém, irmão? Vamos nos converter agora. Chegou a hora. Chegou a hora de você aceitar Jesus. Amém, irmão? Salmo 14. Salmo de número 14. Isso aqui é um salmo que ele vai falar inicialmente sobre a falta de visão. Porque a falta de visão causa insensatez. E o salmo começa assim, eu estou usando a NAA, tá? Diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Aí agora vai começar a vir uma profecia. Por que vai começar a vir uma profecia, pastor Igor? Porque o céu começa a ser revelado. Começa a ser revelado no texto bíblico
o que está acontecendo no céu pelo salmista. Verso 2 de Salmo 14, diz assim: do céu, da onde? Da onde, irmãos? Preste bem atenção o que está acontecendo no céu, nesse momento, enquanto alguém está dizendo que não há Deus. Enquanto há pessoas que não têm visão, percepção e entendimento, olha o que ocorre no céu. Do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens. Deus está no céu olhando para baixo. E o que ele deseja? E aí o salmista continua: para ver se há quem tenha entendimento, se há quem faça o quê? Busque. Ou o quê? Qual é a outra tradução? Hã? Ninguém tem outra tradução? Adore. Não é isso? Existem traduções que digam o persiga, o deseja, o deseja. Então nós temos uma manifestação profética. Na terra não há Deus, mas do céu o Senhor está procurando alguém que o busque e quem crie entendimento. Então é importante, para se tornar uma testemunha, perceber a qualidade da sua visão. Você consegue mensurar o quanto você enxerga de acordo com a sua busca em ver e perceber o que Deus está fazendo. Isso é muito comum na destruição de relações, a falta de visão. Quando você começa a caminhar com alguém, você diz: Deus tem um plano na sua vida, e eu vejo em você uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, e você tem tudo para ser um grande pastor, um grande evangelista, um grande profeta. Você está tendo uma visão espiritual da coisa, de acordo com o que Deus está te dando. Mas quando as circunstâncias começam a acontecer e aquela pessoa te decepciona, a decepção começa a ser a base da sua visão, e você diz: você não será nada, você não passa de um verme, um pecador, um traidor, saia de perto de mim. E a relação é destruída porque você reagiu de forma terrena a uma composição eterna. Vocês estão entendendo aqui? Vocês estão percebendo? Quando você não tem uma visão, jamais você pode ser uma testemunha, ainda que se empenhe em pregar o Evangelho. Os apóstolos estão pregando a palavra de Deus, e uma mulher começa a andar atrás deles e dizer: ei, aí vão homens de Deus, e que coisa maravilhosa, e não passava de um espírito demoníaco. O que as pessoas não percebem é que o ID está no final dos evangelhos e não no início. Por quê? Porque o ID é um mandamento para discípulos, para pessoas que se relacionam com Jesus, que perceberam uma visão nova, que perceberam uma intimidade nova. O ID não é para todos. O ID não está no dia em que os peixes foram multiplicados. O ID estava no dia em que a mão já estava furada, em que o lado já estava traspassado. É só você ler o texto. Não, melhor, vamos ler o texto. Mateus, por favor. Evangelho segundo Mateus. 29. Mateus 28, versículo 16. Não achou o 29 não, né, varão? Quem está procurando na tela? Não achou, né? Está faltando texto na tua Bíblia aí. Está na Nova Bíblia atualizadíssima. Mateus 28, 16. O que diz o 16? Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos. Ok? Quantas pessoas tinham nesse diálogo? 12.
Jesus e mais 11. Vocês percebem isso? Eu estou tentando ser o mais didático possível para dizer que pregar por pregar, frequentar por frequentar, tentar construir uma relação sem a centralidade de Jesus, não é testemunhar por Jesus. Amém, irmão? Amém, irmão? Ontem eu falei sobre a pizza com catupiry. Quem está aqui ouviu a pizza com catupiry? Aí você percebe, você que não ouviu, pergunta para a pessoa. Não adianta fazer algo para Deus se não for exatamente o que Ele deseja. É um problema fazer para Deus o que Ele não quer? Não, não é um problema. Nós sempre começaremos o trabalho para Deus fazendo o que Ele não quer. O problema é quando isso se torna a nossa realidade. Por quê? Porque isso é um retrato de falta de melhoramento de visão. Por que algumas pessoas precisam ser curadas? Para que a sua visão seja aprimorada. Mas tem outras pessoas que entram na sua casa e veem confusão, desânimo, dor, sofrimento e conseguem enxergar de forma espiritual o tratar e o trabalhar de Deus. Outras enlouquecem. Mas tudo está girando em torno da visão. Gideão, em Juízes 6, estava procurando trigo malhado. E Deus estava procurando um general. Até ele percebeu o que o céu queria. Demandou tempo. Graças a Deus, a visão dele foi aprimorando para entender que Deus precisava de um general, enquanto ele queria apenas malhar trigo e comer bem. Aí, Deus, que conversa é essa de que tu está com a gente, pô? A gente está aí querendo comer, os caras vêm roubar nossa comida, a gente quer comer. Como é que é aquela música antiga? A gente quer comida e... É isso que a gente quer. Domingo, ou melhor, sábado, quer ir para as cachoeiras, você que não foi, isso é problema teu, né, irmão? Ok? É isso que a gente quer. E Deus está dizendo, existe uma guerra iminente, existe uma libertação para vir, e eu estou procurando um general. Vocês entendem o comparativo da visão da terra e do céu? Vocês conseguem compreender isso? Por quê? Porque aquilo que está acontecendo no céu é totalmente diferente do que acontece na terra. Se não houver um aprimoramento de visão, não haverá uma absorção de identidade testemunhal. Eu sei que vocês vão falar sobre isso o ano inteiro, e por isso eu estou tranquilo de não completar aqui os assuntos, mas você precisa entender. Busque uma visão. Aprimore a visão. Aprimore a visão. Entenda que enquanto você busca essa visão, ela vai se aprimorando, e essa visão precisa subir de nível. A maturidade é um caminho belo e maravilhoso para que nos tornemos um consumo para Deus. Para que serve um fruto maduro? Para consumo. Se o fruto maduro não for consumido, ele está começando a o quê? A apodrecer. Então entenda, você nunca verá uma mangueira comendo manga. Existem pessoas que querem ser frutíferos porque, eu vou ser frutífero, eu vou ser abençoado. Não, tu vai ser frutífero, muita gente vai se alimentar de você. Vai subir uns menorzinhos, vão trepar em cima de você, vão pegar seus frutos e vão ralar. E a galera vai tacar uma pedra para pegar. E você não pode reclamar, porque tu já viu alguma goiabeira reclamando? Já viu alguma goiabeira reclamando? Ei, que negócio é esse aí? Já viu, varão? Nunca viu? Mas a gente quer ser frutífero para quem? A maturidade tem uma beleza no processo e não no fim. É o processo que é a beleza da maturidade. O fim é o fim. É completar, é dizer, eu sou dele e acabou. Mas o processo é que vai te levar à beleza
da construção de vida com Jesus, em que você vai se tornando Ele aos poucos, enquanto vai se preparando, e Ele te protege, ainda que alguém queira terminar esse processo, Ele vai te guardando e aprimorando a sua visão, aprimorando a sua percepção, até que você começa a entender que o fim está no meio do processo das coisas. Quando o apóstolo Paulo vê que o céu é maravilhoso, é belo, ele diz, eu quero ir para lá, mas ele olha para a terra, ele vê pessoas precisando ouvir a palavra, e ele diz assim, eu vou ficar, porque ele entendeu o processo de maturação. Não queira ser maduro, amadureça. Vocês entendem a diferença? Porque querer ser maduro não significa absolutamente nada. Amadurecer é a responsabilidade do processo de se tornar uma testemunha. Porque o problema não estava em negar a Jesus. O problema estava em dizer que Jesus não podia ir para a cruz. Porque quando ele disse que Jesus não podia ir para a cruz, ele trabalhou para o inimigo. Mas quando ele negou, ele recebeu de Jesus a oportunidade de amadurecer. Muitas pessoas vão dizer que a visão faz com que a gente se torne mais individual, mas é o contrário. A visão amadurecida faz com que a gente compartilhe e entenda que nenhuma alegria nem tristeza pode ser vivida e absorvida sozinho. Não existe uma só bênção na Bíblia que seja para uma pessoa. Eu quero que você entenda uma coisa, irmão. Abraão, todo mundo fala isso, que Abraão tinha que se separar de Ló, e que Ló... Não, irmãos, Ló era responsabilidade de Abraão. E eles brigaram por causa de coisa material. A Bíblia diz que os pastores brigaram entre si por causa de ovelha. Aí a família se separou. Não, né? Você não pode ter mais do que eu não posso ter mais. Não, Abraão tinha que fazer o seguinte, como ele era mais maduro, ele que carregava a bênção, ele tinha que dizer assim, você quer ficar com as ovelhas? O pasto é para você, você quer? Mas fica aqui comigo. Ah, pastor, isso não tem nada a ver, não, tem tudo a ver. Porque Ló escolheu um lugar bom, e quando esse lugar foi ser destruído, Deus não foi falar com Ló, Deus foi falar com quem era responsável. Uma vez o meu filho brigou na escola, e o telefone de quem tocou? Do responsável. Quando Deus desce do céu, ele fala com quem? Com Ló? Ele primeiro vai passar em quem? No responsável. Eu quero que você estude em casa e veja um texto que diz que Ló tinha que se separar de Abraão. Um texto que diz. O filho de Abraão ia nascer porque era promessa, e Ló viveria na bênção de Deus sobre a vida de Abraão. Ah, mas depois que Ló separou de Abraão, aconteceu coisa boa e aconteceu coisa ruim, irmão. Às vezes alguém sai da tua vida e fala assim, eu melhorei, mas daqui a pouco coisa ruim acontece, né, irmão? Não é? Fala a verdade. Quando você tem a visão, amplia a visão, o próximo passo é entender que a visão é coletiva. Diga comigo, a visão é coletiva. Mais forte, a visão é coletiva. Deus não quer fazer nada através de você que seja para você. Deus não te dá filhos, Deus não te dá filhos. Deus coloca filhos como presentes para você, para que a humanidade receba a bênção deles através de seus filhos. Percebeu? Você é responsável da criação dos seus filhos, porque o mundo precisa ver Deus na vida dos seus filhos, não para que você os tenha, não para que você se orgulhe deles de forma, como é que eu posso dizer assim, individual. Você precisa se orgulhar dos seus filhos na manifestação de Deus. Porque, pensa bem, quando ele chama Jeremias, ele diz assim, Jeremias 1,5, eu te conheci antes do ventre da sua mãe. Perdão, eu tenho que me acostumar ainda. Antes do ventre da sua mãe eu te conheci.
Essa palavra conhecer significa discernir, é a mesma palavra, é iada, é a mesma palavra que você usa, ou melhor, que reflete uma receita. Quando você faz uma receita de bolo, uma receita de comida, e alguém come, e a pessoa fala assim, eu estou sentindo um gosto de um tempero, páprica, amém? Páprica. E você colocou páprica na comida? Coloquei. Você discerniu. A Bíblia está dizendo, usando essa palavra no hebraico, que Deus conheceu Jeremias antes dele entrar no ventre da mãe dele. Ou seja, Deus projeta Jeremias como um profeta e ele decide colocar esse profeta no ventre de determinada mulher, em uma determinada família. Para quê? Para ele ser apenas um filho? Para que os pais façam o que querem com seus filhos? Ou para que os filhos façam o que querem com sua vida? Ou para que o profeta que Deus projetou brotasse e funcionasse no projeto eterno de Deus? Quando nós recebemos aquilo que Deus nos dá, nós precisamos entender que isso não é para nós, mas através de nós. Nenhuma bênção na Bíblia é individual, todas elas são coletivas. Eu lembro bem, quando era pequeno, que tinha um quadro na televisão, que era Caminhão do Faustão. Não precisa levantar a mão não, que é uma coisa bem antiga, né? Quem lembra do Caminhão do Faustão? E eu ficava sonhando aquilo porque tinha um Super Nintendo, cara. Era maldade, né? Eu queria um Super Nintendo. Meu pai me deu um Super Nintendo quando ninguém queria mais um Super Nintendo. Eu queria um Super Nintendo e eu ficava pensando... E minha mãe queria a máquina de lavar, porque a máquina de lavar lá de casa dava problema direto. E a gente queria que aquele caminhão chegasse lá e viesse sobre nós. E a gente escrevia cartinha, eu não lembro como é que era, a gente fazia essas coisas assim, né? Esse sentimento e esse pensamento, ele muitas vezes permeia a caminhada testemunhal cristã. Quando na realidade, Deus, ele não levanta um povo apenas para abençoá-lo. Deus levanta um povo para que esse povo se torne uma bênção. Em Gênesis 12 em diante, a chamada de Abraão para dar início a uma nova aliança, que vai findar em Jesus, não era para que Abraão fosse abençoado, era para que Abraão fosse uma bênção. E através dele as famílias fossem abençoadas. E quem abençoasse Abraão seria abençoado. Ok? E o que tem a ver isso com o caminhão do Faustão? É porque Deus não nos chamou para receber o caminhão do Faustão. Deus nos chamou para sermos o caminhão do Faustão. É como se a gente quisesse receber uma remessa de Deus, quando na realidade Deus nos chamou para ser a distribuidora. Percebeu? Amém, irmão? A igreja é o canal do fluir e não a represa das águas. Pastor Igor, mas como a gente faz isso? Entendendo e ampliando a visão. Quando você percebe que essa visão, entendida e ampliada, ela é coletiva, tudo aquilo que você compartilha atrai a identidade de bênção. Por que uma igreja sem recursos financeiros, sem um intelecto adequado, sem o poder bélico nas mãos, consegue revolucionar o mundo? Porque ela acreditava que o que estava dentro dela e no seu coração tinha um valor inalcançável, que não podia ser vendido, negociado e nem tratado, e apenas divulgado e compartilhado com amor. A igreja primitiva era uma loucura, irmãos. Você chegava numa igreja primitiva,
O dono da fazenda sentava no banquinho para ouvir o seu escravo, que era abusado até sexualmente naquela fazenda, para pregar o evangelho, e o dono aceitava Jesus. Aí quando a visita chegava na fazenda, aquele pastor que era escravo, que outrora era abusado pelos convidados nas festas, ele disse: agora a nossa festa mudou, tá? Ninguém vai mais tocar naquele escravo ali, que ele é nosso pastor. Inclusive, eu vou dar até uma oportunidade para ele dar uma palavrinha, para que ele possa pregar um pouco do evangelho para nós. Você entende a confusão que o evangelho faz? Você entende o poder de Deus? Acontece que a gente tem perdido aquela fé genuína e inocente, irmão. Porque quando o inimigo trabalha para destruir o sentimento testemunhal, ele vai romper o espírito profético, não quebrando a profecia, mas trazendo individualidade para o profeta. Porque quando Jezabel ataca Elias, o que afeta o profeta é achar que ele está sozinho, e não que a palavra dele perdeu força. E você não resolve nada. E como nós temos como base Atos, eu quero pedir para você abrir em Atos 11, só para a gente entrar nessa parte. Eu já estou bastante tempo falando aqui, eu vou encerrar, meu irmão. 5 minutinhos, quem me dá 5 minutos aí, irmão? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20. Eu amo essa igreja, gente. Vocês são demais. Ô, glória. Deixa o gordinho feliz, deixa. Atos 11, versículo 22. Vamos. Eu gosto de falar, irmão. Amém? E aí o pastor me convida, você reclama com ele depois. Isso aí já não é uma coisa que eu possa resolver. Atos 11, 22. Preste bem atenção no que acontece aqui. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Olha só, um avivamento explodiu. A igreja de Jerusalém escolhe um cara para ser o pastor desse avivamento, Barnabé. Olha que benção. É uma benção, não é? Tu quer ser pastor, ele já te manda para um lugar que está pegando fogo. E ele era um cara bom demais, irmão. Pensa no pastor bom. Era ele. E ele começa a exortar os irmãos. Mas Barnabé, ele tem um entendimento e a visão ampliada. Ele percebe que a visão não é individualista e precisa transcorrer como um rio. Ele entende que aquilo que não começou nele, não vai terminar nele, não vai crescer nele. E ele continua, versículo 25. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de quem? De Saulo. Eu quero refletir com vocês. O surgimento de Saulo, obviamente não é aí, ele estava um pouco mais de 10 anos, encostado por alguns homens da igreja de Jerusalém, por causa de algumas bagunças que ele tinha feito. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A igreja de Barnabé estava bombando. Estava bombando. A coisa estava muito boa. Barnabé teve a percepção de que a bênção de Deus não era só para ele. Ele vai procurar Paulo e ele vai compartilhar o pastoreio daquele povo com Paulo. Nesse momento ele não sabia, ninguém sabia, mas ele estava começando uma grande revolução através de um gesto de compartilhar
algo que muitos de nós não fariam. Meu pai me ensinou, toda vez que alguém te chamar para ganhar muito dinheiro, desconfie. Toda vez que alguém te chamar para trabalhar muito, aí você pode confiar um pouquinho. Já viu que a gente bota no YouTube e hoje alguém aparece, você quer ganhar de 3 a 5 mil sem fazer nada, dentro de casa, só com o seu celular? Eu fico assim, cara, tem gente que acredita numa parada dessa, irmão. Antigamente tinha umas reuniões de pirâmide de vender perfume falsificado. Ah, eu tenho uma proposta muito boa para você, vamos lá. É ou não é? Mas Barnabé, ele faz isso. Você imagine Barnabé chegando lá para Paulo. Paulo, é o seguinte, eu estou com uma coisa muito boa acontecendo aqui. Antioquia está fervendo. Está tudo maravilhoso. Tem muita gente querendo ouvir o evangelho, ser exortado. Paulo vai dizer, cara, tu está doido, é? Tu está doido? Eu estou te chamando para a gente... Cara, Barnabé é um homem com um coração tão singelo, que ele compartilha uma coisa que qualquer ser humano quer só para si, sucesso. Mas a visão dele era tão ampliada, que o conceito de sucesso não está no resultado que ele produz, mas na obediência que ele dedica ao Senhor. Eu vou repetir, o conceito de sucesso para Barnabé era tão eterno, que não estava no trabalho que ele produzia, mas na obediência que ele dedicava ao Senhor. Porque o sucesso nunca foi sobre o que a gente faz, mas sobre o que Deus deseja fazer através de nós. É por isso que muita gente acha uma injustiça Moisés não entrar na terra prometida, mas não tem nada a ver com fazer certo ou errado, tem a ver com honrar aquilo que você viu. O que você tem recebido do Senhor não é seu, não é para você, é para fluir através de você, é para funcionar através de você, é para tocar através de você. Se Deus está te incendiando, Ele não está incendiando porque Ele quer te incendiar, Ele quer fazer de você uma fogueira. Se Deus está derramando água sobre você, Ele não vai te colocar no mar, Ele vai te colocar no deserto, porque é lá que as pessoas desejam água. Existem pessoas que estão procurando igrejas boas para frequentar. Querido, se você é luz e eu sou Deus, eu te jogo no buraco mais escuro. Alguém consegue me dar um... Esse varão aqui, hein? Ele vai ser pastor, não vai não? Fala aí. Hã? Esse varão, ele liga o microfone, desliga, ele monta aqui para mim, ele me ajuda, pega água. Que tá orando já, irmão? Ela é, varão. Irmão, você quer ser uma fonte? Você quer ser uma fonte? Você quer ser uma fonte, irmão? Então comece a treinar sobrevivência no deserto. Ok, irmão? Porque uma fonte no meio do Oceano Pacífico presta para quê? Para quê, irmão? Para quê, irmão? Para nada. Você quer ser luz, irmão? Tem gente que é a luz, que brilha mais do que a estrela Sírius. Aí chega na igreja, e o ministério de louvor não é legal, eu não me senti bem lá. Gente do céu. Você não se sentiu bem? Não me senti bem. Então, eu tenho uma notícia para te dar. Se eu fosse Deus, e eu fosse um estrategista de iluminação, eu ia ver o ponto mais escuro. Isso não é lógico, irmão? É ou não é lógico, irmão? E ia colocar você como lâmpada lá. Ah, mas aí me dá muito trabalho. Não ia dar não, é só você ser o que você é. O fato de você fazer esforço quer dizer que você acredita até que é lâmpada. Mas na verdade, não é. Porque se as trevas te incomodam, lhe falta luz, irmão. Ok?
Deus está nos chamando para que o nosso serviço de testemunha não apenas fale do que Jesus fez, mas traga uma visão para o povo. Uma visão para que as pessoas olhem para a terra e entendam que a terra é antagônica àquilo que está sendo expressado no céu. É por isso que muitas pessoas perdem inúmeras bênçãos em uma reunião como essa. Por quê? Porque eles aprimoram até o coração, mas se esquecendo que o coração é enganoso, não percebem que a visão fica defasada. E quando saem por essas portas, entram em suas casas, vão para o seu trabalho, e a visão é afrontada, e o coração não consegue resistir por causa do engano, e perdem a bênção. Vou dar um exemplo para a gente começar a caminhar para o fim. Eu pedi alguns minutos, vocês me deram, né, irmão? Tá? Uma vez um irmão chegou na igreja e falou: pastor, eu preciso muito trabalhar. E eu, como pastor, que procuro conversar com os pastores mais velhos, não estou mais velho assim, né? Falei: vamos orar, né, irmãos? Vamos orar para você arrumar um emprego? Vamos. Oramos e passou uma semana, o irmão foi lá: pastor, Deus me abençoou, um emprego maravilhoso eu consegui. Glória a Deus, irmão. Deus é bom. Passa 2 semanas, o irmão vem de novo: pastor, eu estou passando muita dificuldade. Aquele emprego não é de Deus, não. Eu falei assim: das duas, uma, irmão. Ou você é esquizofrênico, ou é Deus que é. Né? Porque Deus te decidiu dar um emprego, daqui a pouco ele passou para o diabo. E eu fico imaginando a repartição pública do céu, né? Deus falando assim: esse emprego aqui é meu, eu vou abençoar o meu filho. Passa 2 semanas e fala assim: cansei desse emprego, Satanás, você quer ele para você? E o irmão ficou me olhando, e ele disse assim: mas o que eu faço? Se o emprego era do Senhor, quando você o recebeu, continue crendo assim, irmão. Ele: mas o diabo se levantou. Eu falei: então é de Deus. Ah, pastor, mas o meu chefe é muita treva. E é por isso que eu lembrei disso, né? Eu falei: então seja o quê? Luz. Porque a libertação, ela não virá até você. Ela está dentro de você. A grande dificuldade é que, para ela funcionar em você e através de você, ela precisa ser colocada para fora. Como foi dito aqui, e talvez eu nem precisasse explanar, quando Jesus subiu aos céus, já não era mais necessário olhar para o alto. Era necessário manifestar o alto. E é diferente. Porque quando você recebe uma visão, você não precisa olhar para lugar nenhum mais. Você precisa se tornar aquela visão e manifestá-la. Se coloque de pé. E por ocasião do aniversário, eu chamo o pastor Antônio Carlos para fazer essa oração, pedindo que o Senhor nos toque com uma visão ampliada, adequada, e que nos faça testemunhas verdadeiras do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, eu quero louvar ao Senhor mais uma vez, porque o Senhor sempre semeia em nosso coração a sua palavra. E a sua palavra é sempre boa. Rogamos a Deus, a Ti, por meio do Teu Espírito, para que essa palavra encontre solos férteis, corações, ó Deus, férteis. Gente que cada dia mais vai se submetendo à sua vontade de fazer de todos os seus filhos luz e sal da terra. Gente que vai se submetendo a esse chamado de encarnar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Gente que é promotora de justiça, é promotora de misericórdia, é promotora de graça, bondade, é promotora de perdão. Gente que estende a mão ao sedento, gente que é sombra
para aqueles que estão em meio aos desertos da vida. Gente que os anos vão passando, e não é porque os anos estão passando que ela vai sendo transformada, mas é porque em cada ano que está passando, elas mantêm os seus olhares, o seu olhar fixo no autor e consumador da sua fé, e por isso estão sendo transformadas de glória em glória num ancião, em alguém que vai poder dizer para os mais novos, para a gente que está começando a vida: vem, vem que aqui tem descanso, vem porque aqui tem paz, vem porque aqui você termina cumprindo a sua carreira e cumprindo o seu propósito. Pai, que ao envelhecermos o nosso homem exterior, o homem interior venha a ser renovado de glória em glória. Que o nosso coração seja de um menino e a nossa mente de um ancião, a fim, ó Deus, de sermos guias, a fim de sermos orientação, a fim de sermos faróis, a fim de sermos portos seguros para aqueles que estão vindo depois de nós. Por favor, Senhor, o Senhor nos chamou, o Senhor nos vocacionou, o Senhor tem cuidado de nós, mas, Senhor, em nome de Jesus, não nos entregue às nossas próprias bestialidades. Por amor ao Teu nome, continue segurando firme nas nossas mãos, para que os nossos pés não tropecem, não vacilem. E que cada filho Teu aqui nessa noite possa exatamente firmar os seus pés, firmar os seus joelhos, para viver vivamente a vocação, o chamado, essa esperança que o Senhor nos revela com um túmulo vazio e com a nova Jerusalém que desce do alto, pura, santa, toda adornada. Assim somos diante dos Teus olhos, e diante do Teu olhar queremos moldar a nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor continue a fortalecer cada um de nós no homem interior, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço apertado na pessoa que está ao seu lado e diga: vamos juntos, irmão, até o final, em nome de Jesus. Amém.